Capítulo 25 do livro do profeta Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto tu disseste, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel que foi desolada, e contra a casa de Judá quando foi para o cativeiro. Eis que eu entregarei aos do Oriente em possessão, e estabelecerão em ti os seus palácios, e colocarão em ti as suas tendas, eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: porquanto bateste com as tuas mãos e chutaste com os teus pés, e te alegraste de coração com todo o desprezo contra a terra de Israel. Eis que eu estenderei a minha mão sobre ti e te darei por despojo, entregarei aos pagãos, e eu te arrancarei dentre os povos e te destruirei dentre as terras, e de todo acabarei contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto dizem Moabe e Seir: eis que a casa de Judá é como todos os pagãos. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades que estão em suas fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. E aos filhos do Oriente a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei por possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também em Moabe executarei juízos, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingamente com a casa de Judá, e pecou em extremo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu também estenderei a minha mão sobre Edom, e destruirei dela homens e animais, e a assolarei desde Temã e até Dedã. Cairão a espada. E executarei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto os filisteus agiram com vingança e executaram vingança com malícia de coração, para destruírem com ódio antigo. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e destruirei os quereteus, e destruirei o restante que estão na costa do mar. E executarei sobre eles grandes vinganças com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor quando tiver executado a minha vingança sobre eles. Capítulo 25 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre vingança. O país de Amon, com Rabá como a sua cidade principal, fazia limite com Israel no lado leste. E a palavra do Senhor diz ao profeta Ezequiel para profetizar contra os amonitas. Então, devemos compreender que Judá e Jerusalém caíram, mas nós não devemos nos alegrar quando Deus ele pune homens culpados. Porque a ira do Senhor, ela se levanta. Mas quando nós reconhecemos a ira de Deus, nós oramos e não fazemos como os amonitas que se regozijaram. O que nós devemos aprender com a palavra de Deus
é a soberania e o poder do Senhor. Quando nós olhamos as terras que são assoladas, quando nós olhamos as terras que estão desoladas, nós não podemos, de maneira alguma, nos regozijar, nos alegrar, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. E a palavra dele diz que quando nós nos desviamos da sua palavra, nós sofremos dores. As dores que nós sentimos, as doenças, as perseguições são acometidas por causa do pecado. E aí nós vamos falar, mas Jerusalém é uma terra santa, a terra de Israel, uma terra escolhida, a casa de Judá é uma casa abençoada, consagrada ao Senhor. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus usou o profeta para profetizar contra os amonitas, porque viram Judá e Jerusalém caídos. Então, quando nós compreendemos que o melhor é fazer o bem, o melhor é não se regozijar com a queda de alguém, mas orar por pessoas. A mídia está cheia e repleta de pessoas que falam de pessoas que apontam a queda das pessoas. Mas quando nós entendemos que somente Deus é que julga o pecador através do pecado, nós compreendemos que nós não devemos julgar nenhuma queda, apontar os erros das pessoas, apontar as situações das pessoas, nos fazem pequenos e baixos. Faz com que a ira de Deus se volte contra nós, porque quem é julgado, quem julga será julgado. E quantas vezes julgamos e nos colocamos no mesmo lugar que a pessoa. Então não devemos julgar as pessoas, devemos orar por elas. Devemos pedir a Deus que Ele estabeleça a sua justiça, que não cabe a nós, porque também somos falhos e pecadores. E o mundo dá voltas e muitas vezes podemos ficar na mesma situação daquelas pessoas que nós julgamos. E como será ver face a face, beber o mesmo copo da pessoa em que nós julgamos? Então, quando nós compreendemos que as profecias, elas são poderosas, quando nós compreendemos que vale a pena meditar na palavra de Deus, que vale a pena ir ao altar do Senhor, que vale a pena orar, que vale a pena jejuar, que vale a pena nos consagrar, que vale a pena nos separar para o Senhor, compartilhar da sua palavra, viver em comunhão, estar diante do Senhor. E quando nós compreendemos que essas profecias, elas se cumprirão, porque a palavra de Deus, ela é eterna. E diante da palavra de Deus, ninguém pode fugir. Diante da palavra de Deus, nós não conseguimos escapar, porque é uma palavra que nos abraça, que nos acolhe. E por mais que nós falemos da casa de Israel, o Senhor, Ele ama e Ele tem tanto amor e misericórdia, que Ele não destrói tudo, mas que Ele levanta a sua ira, para que todos saibam que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, poderoso na batalha. É Ele que batalha por nós, é Ele que vence as guerras, é Ele que nos sustenta, é Ele que faz. E todos reconhecerão
a grandeza do nosso Deus. Todos reconhecerão a soberania do nosso Deus, porque ele se manifesta e se manifestará com grandes e poderosos sinais, onde o mundo não vai conseguir ter alicerce o suficiente se não estiver baseado na palavra de Deus. E muitos estão dormindo, muitos estão buscando seus próprios prazeres. Mas nós precisamos, a cada dia, nos alimentar dessa palavra, nos fortalecer diante dessa visão, porque somente o Senhor, Ele é Deus que conhece o oculto e o escondido, é somente Ele que pode revelar a nós, é somente Ele que pode nos ajudar, é somente Ele que pode nos auxiliar, é somente Ele que pode nos curar, é somente Ele. E quando nós colocamos as nossas mãos em adoração, para glorificar o nome dele, nós compreendemos que estamos no caminho certo. Porque não há outra verdade, não há outro caminho, não há outro meio que possamos seguir se não for a palavra de Deus. E é essa palavra que nos fortalece, é essa palavra que nos traz vida, é essa palavra que nos vivifica para que possamos viver o melhor de Deus. Viver em novidade de vida, viver bênçãos, viver grandiosidades, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é misericordioso e Ele vai fazer o sobrenatural. E é diante dessa palavra que nós precisamos entender e compreender que o Senhor, Ele é o nosso único Deus. O Senhor é aquele que faz maravilhas, é o que faz o impossível e que nos defende de todo o mal. Que você receba essa palavra no seu coração, que você compreenda o quanto Deus pode nos abençoar e que sejamos firmes na palavra do Senhor, compreendendo a vontade do Pai, compreendendo a soberania do Senhor, nos desviando de todos os maus pensamentos, nos desviando de toda má conduta, mas acreditando e confiando que o Senhor, Ele tem bênçãos e tem planos para nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor ilumine os seus passos e que a vontade dEle seja suprema e soberana. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.